Vou cantar pro Timão ganhar. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Pamela, seja muito bem-vinda a este novo universo onde vamos falar sobre futebol, sobre Corinthians e outras coisas. Antes de falar sobre esse dia de Corinthians, que começou com o Corinthians feminino, eu queria agradecer a todas as pessoas que assistiram o primeiro vídeo do canal e se inscreveram. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos e vamos para mais. Mas vamos falar de Corinthians. A primeira disputa do dia para o Corinthians foi no futebol feminino, onde mais uma vez nós ganhamos, dessa vez contra o São José, que já era esperado, tá? Porque o São José, apesar de ser um time de tradição, é um time que não faz frente hoje ao Corinthians de forma nenhuma. E neste jogo nós tivemos destaque para Johnson, a iluminada. A Johnson é muito craquinha, gente. Johnson não é do Corinthians, ela veio emprestada, ela pertence ao Toledo, a multa dela é de mais de 2 milhões. Não sei se em dólares ou em reais, mas ela é muito craquinha. O Corinthians tem direito à preferência de compra. Pelo que eu li lá no Blue Sky, o pessoal falando que o Corinthians já está conversando para ter continuidade com ela, para comprá-la em definitivo. Mas fora a Johnson, que, querendo ou não, é uma brabinha, nós tivemos destaque também para Ellen. Ellen voltou. Ellen, para quem não sabe, foi a primeira que subiu para o profissional e estreou no time do Corinthians, depois infelizmente se machucou, ficou muito tempo fora. Voltou fazendo gol, assim como a Érica, que também ficou muito tempo fora, fez um puta de um golaço hoje. Maurici também esteve em campo, deu passe para Johnson, que resultou no gol da Érica. Inclusive Johnson fez gol e assistência de bumbum, isso que é ter estrela, tá? Ganhou de 5-0, poderia ter sido mais, deveria ter sido mais, porque tivemos muitas bolas na trave. Eudmira é a nova Jaque. 80% das decisões são equivocadas, muito drible, muita firula. Lele retornou pro gol para mostrar que sim está apta a ir para a lista de Libertadores. E se ela está apta, eu não vejo como não ter a Lele como goleira na Libertadores, mesmo que seja reserva e não titular, que a titularidade fica com a Nicole. Lele é muito importante e ela jogar, mesmo que meio tempo, mostra que ela já está apta a ir pro gol. Então vamos de Lele, que vai ser bom. Por fim, terminando essa parte do futebol feminino, acabou a primeira fase do Paulistão. Agora a gente já vai pular para semis. O Corinthians se classificou em segundo, mas ainda tem chance de ficar em primeiro, porque está com o mesmo número de pontos do Palmeiras, que ficou em primeiro colocado, e o Palmeiras vai enfrentar a Ferroviária no chaveamento. E a gente sabe que é a Ferroviária, né? Então a possibilidade do Palmeiras empatar ou perder, ou realmente perder a vaga para a Ferroviária, é muito grande. O Corinthians vai enfrentar o São Paulo, o mando de campo é do Corinthians, né, com relação ao São Paulo, então a gente fecha com eles. Reedição do final do Brasileirão, temos amplas chances de vencê-las novamente e de ir para a final com a possibilidade de mando de campo ser nosso, da final ser na Neoquímica novamente. Isso, claro, se a gente passar, né? Mas temos chances, grandes chances para isso. O Corinthians jogando 40% do que sabe, quase beliscou o primeiro lugar também no Paulista. As brabas são brabas. Agora que vem a Libertadores, quase hora do jogo do masculino, majestoso, a gente tem que ganhar. Por enquanto, a tabela foi favorável ao Corinthians. Juventude e Bragantino empataram. Isso significa que ninguém disparou. Corinthians ganhando o majestoso tem muitas chances de dormir fora da zona do rebaixamento. E assim, gente, a esperança ela existe. E a esperança, ela não é mais abstrata. A esperança é palpável. Então, vamos buscar. Bora pro jogo. Do Kaká agora, quase tive um infarto, gente. Não, ele cruza, aí o cabeceio lá do rato, e o Kaká com o braço pra trás, diga-se de passagem, faz o giro, a bola bate nele, gente. Já tava pensando, pronto, vamos marcar a pênalti contra nós. Cara, como o Fagner consegue ser um jumento. Como pode ser capitão sendo burro desse jeito? O que dizer sobre esse fim de jogo, né? O que dizer aos nossos? O que dizer à torcida? Duro ser como foi. Porque a rodada parecia ótima.
E de fato ela se mostrou boa até esse momento. Não sei como é que tá o jogo do Vitória, mas até aqui tá sendo uma boa rodada pra gente. Era a rodada para sair da zona de rebaixamento. E a gente ficou. E a gente ficou não apenas por nossa incompetência, as competências dos nossos jogadores, porque tivemos 2 expulsões, as 2 expulsões legítimas, mas por critério da arbitragem que são 2 pesos e 2 medidas. Vamos falar primeiro do primeiro tempo, tá? O Corinthians não estava jogando lá tão bem, mas também não estava jogando mal. Nós estávamos competindo contra o São Paulo. Estávamos bem, eles tiveram as melhores chances, nossos atacantes pareciam que estavam na lua, nem o Garro estava jogando bem. Mas o São Paulo não estava tão superior assim. Aí tem o lance da falta do Fagner em cima do Lucas. Mas ela era para cartão amarelo? Não. Não era uma falta para cartão amarelo. Aí vem o lance seguinte, que é o lance da expulsão do Fagner. O Fagner tem 35 anos. Ele é um jogador experiente. Ele me tenta dar o bote e erra o bote. Pisa em cima do Caleri, que sofre o pênalti e é expulso. E aí tudo que a gente tinha planejado para o jogo vai por água abaixo porque a gente está com 1 a menos. Ramon vai fazer suas substituições logo do primeiro tempo, volta com 3 zagueiros e a gente melhora. O Corinthians melhorou muito. Nem parecia que estava jogando com 1 a menos. Aí, em seguida, ele me tira o Garro e coloca o Memphis. Errada essa substituição. Eu não tiraria o Garro não estava jogando bem, mas eu não tiraria ele. Eu tiraria o Romero. Porque o Romero errou tudo o que se propôs a fazer desde o começo do jogo. Ele errou. Teve um lance que ele poderia ter feito gol, mas ele erra. Teve vários lances que ele poderia ter feito gol e ele perdeu. Teve um, inclusive, que ele corta, igualzinho contra o Fortaleza, corta e chuta, mas chuta fofo e perdeu o gol. E a gente tá podendo perder? Não, a gente não tá podendo perder, a gente tá precisando matar. Então, se você tem um camisa 10 da seleção holandesa no seu banco de reservas, é lógico que você vai pôr ele, mas você põe no lugar do Romero e não no lugar do Garro, que o Garro é o seu melhor jogador da temporada e você tira ele. Não era para ter tirado o Garro, a não ser que ele tenha sentido algo, e ele não sentiu nada. Substituição errada. Aí vem a cagada, que é a expulsão do André Ramalho. Cara, difícil. Muito difícil. Porque o juiz já tinha apitado a falta no Memphis, mas a falta do Memphis não teria acontecido se ele tivesse dado falta anterior em cima do Yuri Alberto, que o jogador do São Paulo abre o braço demais e acerta o Yuri na lateral. Era uma jogada de lateral, dava para muito bem ter marcado falta. De novo, eu não contesto as expulsões, mas eu contesto a conduta. Teve vários lances semelhantes a esse que o André é expulso e não resultaram em nada. Tanto para lá quanto para cá, mas muito mais do lado de lá. Muito mais. E não resultaram em nada. E aí, com 2 a menos, a gente ainda consegue fazer o gol com o Yuri. De novo, a gente estava sem um Garro e com o Memphis totalmente fora de forma. Ele perde uma bola que todo mundo para e aí, terceiro gol. É triste da forma como nós perdemos, porque o time foi aguerrido, o time tentou. Mas não dá para você tentar dar murro de faca quando o seu adversário tem 2 jogadores a mais. E pelo que o São Paulo jogou, o São Paulo, como eu falei, não estava muito acima da gente. Não estava, de forma nenhuma. Inclusive, quando a gente tinha um jogador a menos, a gente estava jogando ali. Dava para ter empatado naquele momento, quando ainda tínhamos um jogador a menos. Dava tranquilamente, mas aí caiu nos pés do Romero, que, enfim, não estava numa noite boa. Muito se especula no momento, nas redes sociais, no Blue Sky, que é o que eu utilizo, inclusive me sigam lá, sobre teorias de como há um favorecimento do Grupo Globo com Libra. E o Corinthians não faz parte desse grupo. Há de se lembrar que neste ano houve uma reunião do André Sanches com Augusto Melo, onde o Andrés falava pro Augusto fechar com a Globo.
Não é nem com a Libra, era com a Globo. Não vou me aprofundar nisso, não vou dissertar, né, se é realmente um esquema e tal, mas que o Corinthians tem um bastidor muito fraco, tem. É só você olhar para os rivais. É só você olhar principalmente para Flamengo e Palmeiras, que eles têm um bastidor muito forte e o Corinthians não tem. E é aquela coisa, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. No começo do vídeo, quando eu falei sobre o futebol feminino, eu disse também que a nossa esperança ela era palpável. Ela não era mais abstrata. E eu continuo mantendo essa fala. O que me dá esperança, essa esperança mais palpável, de sair da zona de rebaixamento, de permanência na Série A, é que esse Corinthians é outro Corinthians. Esse Corinthians não é o Corinthians do primeiro turno. Esse Corinthians vence jogos. Esse Corinthians briga. Esse Corinthians compete. E esse Corinthians está em ascensão, enquanto a gente vê os nossos concorrentes diretos já em declínio. Estamos na época do ano no futebol brasileiro de um declínio de todas as equipes. E o Corinthians não está nesse declínio, o Corinthians está fazendo o caminho avesso, o Corinthians está em ascensão. Então é isso que me deixa esperançosa e é isso que faz essa esperança ser palpável. Eu ainda acredito nisso, eu ainda boto fé nisso, eu ainda tenho certeza que vamos conseguir sair. Mas enfim, vamos fechar aqui, fecho aqui esse vídeo. Não vou fechar o vídeo para baixo. Temos muito ainda por vir. O jogo contra o Inter cara, tem que ganhar. Dá para ganhar. Vamos ganhar. Vamos para essa. Vamos para isso. Vamos conseguir. É isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha pra gente, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Faça parte dessa pequena comunidade que está começando. Deixa minhas redes sociais também, incluindo o meu canal de tecnologia aqui embaixo. Muito obrigada por ter visto até aqui e até a próxima. Tchau!